Eu não consigo dormir há 3 anos. 3 anos desde que descobri que o pastor da nossa igreja, aquele homem que eu considerava um anjo de Deus na terra, foi quem tirou a vida da minha netinha de 7 anos dentro do próprio banheiro da igreja, depois de 4 horas de sofrimento que nem os demônios do inferno fariam com uma criança inocente. Eu sou Francisca, tenho 72 anos, sou viúva, mecânica aposentada depois de 45 anos consertando motores na oficina que herdei do meu marido, e mãe de 9 filhos que criei na palavra de Deus. Morava na periferia de uma cidade grande do sertão da Paraíba, onde toda a família se conhece e se ajuda, onde a gente acreditava que pastor era como pai, protetor das nossas crianças. Vocês que estão aí me ouvindo, saibam que cada palavra que vou falar é a mais pura verdade. Cada detalhe que vou contar aconteceu exatamente como estou dizendo. E se vocês se inscrevem no canal, estão ajudando outras famílias a não passarem pelo inferno que eu passei. É que a nossa conversa precisa chegar longe, precisa alertar outras mães, outras avós, outros pais que confiam cegamente nos líderes religiosos. Porque o que eu descobri sobre o pastor Josué vai fazer vocês entenderem que o mal se esconde nos lugares mais sagrados, usando a nossa fé como arma contra os nossos próprios filhos. A minha netinha se chamava Beatriz. Era filha da minha caçula, Márcia. Uma criança linda de cabelos lisos e compridos, olhinhos verdes que brilhavam quando ela cantava no coral infantil todos os domingos. Beatriz era especial, sabe? Ela tinha uma ligação com Deus que eu nunca vi em criança tão pequena. Com 7 anos, ela já sabia a Bíblia quase toda de cor, pregava para as bonecas, organizava cultos no quintal de casa. Era a alegria da congregação, a menina que todos os adultos queriam por perto. E foi exatamente essa pureza, essa confiança em Deus, que o pastor Josué usou para atraí-la para o inferno particular que ele criou dentro da nossa igreja. O pastor Josué tinha 45 anos, era casado há 20 anos com a irmã Valdete, tinha 2 filhos adolescentes. Era um homem respeitado em toda a cidade, conhecido por organizar campanhas de ajuda aos necessitados, por visitar os doentes nos hospitais, por acolher famílias em situação de rua. Todos os políticos da região pediam a bênção dele antes das eleições. Era aquele tipo de líder que, quando falava, todo mundo parava para escutar. A voz dele ecoava no púlpito como se fosse a própria voz de Jesus Cristo, e quando ele abençoava as crianças, colocando as mãos sobre as cabecinhas delas, a gente sentia que nossos filhos estavam protegidos por Deus. Durante 16 anos, eu servi naquela igreja como se fosse a minha segunda casa. Limpava, organizava, ajudava nas festas, cuidava das crianças durante os cultos. Minha vida girava em torno daquela congregação. Era lá que eu encontrava paz depois de um dia pesado na oficina. Era lá que eu levava todas as minhas angústias, todas as minhas alegrias. O pastor Josué conhecia cada detalhe da minha família, sabia quando algum dos meus filhos estava passando dificuldade, sempre tinha uma palavra de conforto, sempre oferecia ajuda. Eu confiava nele mais do que em qualquer pessoa no mundo. Se alguém me dissesse que ele era capaz de fazer mal a uma criança, eu defenderia ele até a morte. Quinta-feira, 15 de março, às 6:30 da manhã, Beatriz veio correndo para a cozinha enquanto eu preparava o café. Ela estava chorando, mas não era um choro normal de criança que caiu ou que brigou com o irmão. Era um choro de desespero, de terror. "Vovó, não quero mais ir para a igreja", ela disse, se agarrando na minha saia. "Por que não, minha filha? Você ama Jesus? Ama cantar no coral?" Eu perguntei, preocupada. "Porque o pastor tio Josué faz coisas ruins comigo quando ninguém está vendo", ela sussurrou, tremendo. "Ele me leva para uma sala escura e diz que é um segredo de Deus, que se eu contar para alguém, Jesus vai ficar bravo comigo e não vai me amar mais." Naquele momento, o mundo desabou na minha cabeça. Mas a mente da gente, quando ama e confia em alguém, tenta encontrar qualquer explicação que não seja a verdade. "Minha filha, o pastor é um homem de Deus. Ele jamais faria algo ruim. Talvez você tenha sonhado ou confundido alguma brincadeira", eu disse, tentando acalmar ela e a mim mesma. "Vovó, não. Foi sonho. Ele tira a minha roupinha e faz coisas que doem muito. E depois ele me dá balas e diz que é um presente especial para meninas obedientes."
Ela continuou soluçando. As mãos dela estavam geladas, o corpinho tremendo como uma folha no vento. Sábado, 17 de março, às 7 da noite, durante o culto de libertação, observei cada movimento do pastor Josué com os olhos de uma avó desconfiada. Quando chegou a hora da bênção das crianças, vi como ele segurava a mão da Beatriz, por mais tempo que as outras, como ele sussurrava alguma coisa no ouvido dela que a fazia ficar tensa, como os olhinhos dela se enchiam de lágrimas quando ele se aproximava. Aquela noite, depois do culto, confrontei ele discretamente. Pastor, a Beatriz anda estranha, meio assustada. Disse que o senhor faz coisas que ela não gosta. Será que não foi algum mal-entendido? Perguntei, tentando ser delicada. A reação dele foi o primeiro sinal de que algo estava muito errado. O rosto, que era sempre sereno e confiante, ficou tenso, uma gota de suor apareceu na testa mesmo com o ar-condicionado gelado. Irmã Francisca, crianças têm muita imaginação. Às vezes confundem sonhos com realidade. A Beatriz é uma menina muito especial. Talvez esteja passando por uma fase de medo. Ele respondeu, mas a voz estava diferente, meio rouca, nervosa. Pastor, mas ela falou coisas muito específicas. Disse que o senhor a leva para uma sala escura, insisti. Sala escura? Que história é essa? Aqui na igreja não tem sala escura nenhuma. Pode ficar tranquila, irmã. Vou orar pela Beatriz para que Deus tire esses pensamentos ruins da cabecinha dela. Domingo, 18 de março, era o dia da apresentação especial do coral infantil. Beatriz tinha ensaiado durante semanas para cantar um solo de Jesus me ama. Ela estava linda, com um vestidinho branco que eu mesma havia costurado, fita azul no cabelo, sapatinhos novos que brilhavam. Mas quando chegou a hora da apresentação, ela subiu no palco tremendo. A voz saiu fraca. Ela olhava direto para o pastor Josué com medo nos olhos. No meio da música, ela parou de cantar e começou a chorar. Não consigo, vovó, ela gritou, descendo correndo do palco e se jogando nos meus braços. A congregação ficou em silêncio, todos olhando sem entender o que estava acontecendo. O pastor Josué desceu do púlpito, veio até onde estávamos e disse, com aquela voz doce de sempre, Beatriz está com vergonha, é normal em crianças. Que tal se ela viesse comigo para a salinha de oração? Lá é mais tranquilo, posso acalmá-la com uma oração especial. O sangue gelou nas minhas veias quando ouvi salinha de oração. Beatriz havia falado sobre uma sala escura e agora ele estava se oferecendo para levá-la para uma sala. Não precisa, pastor, ela fica comigo mesmo, respondi, segurando firme a minha netinha. Irmã Francisca, confie em mim. Tenho experiência com crianças assustadas. 5 minutinhos de oração e ela... Volta novinha! Ele insistiu, estendendo a mão para Beatriz. Foi quando percebi que as mãos dele tremiam levemente, que ele estava suando demais para um homem que sempre foi tão seguro de si. Vovó, não quero ir. Beatriz sussurrou no meu ouvido, se agarrando mais forte em mim. Ela não vai, pastor. Obrigada, mas prefiro levá-la para casa, disse, me levantando com ela no colo. O olhar que ele me deu naquele momento foi de ódio puro. Por uma fração de segundo, a máscara de homem santo caiu e eu vi o demônio que se escondia por trás daquele sorriso. Como queira, irmã Francisca, mas saiba que está impedindo a criança de receber a cura que Deus tem para ela, ele disse, com um tom de ameaça mal disfarçada. Saí da igreja com Beatriz no colo, o coração batendo descompassado, a mente tentando processar o que estava acontecendo. Segunda-feira, 19 de março, às 5 da tarde, Beatriz desapareceu. Ela estava brincando no quintal de casa enquanto eu preparava o jantar, como fazia todos os dias. Quando saí para chamá-la, não estava mais lá. Procurei pelos vizinhos, perguntei para todo mundo, ninguém tinha visto ela sair. Às 6h15, o telefone tocou. Era o pastor Josué. Irmã Francisca, soube que a Beatriz sumiu. Estou organizando um grupo de busca aqui na igreja. Venha para cá que vamos orar e sair procurando, disse, com uma voz preocupada que parecia genuína. Quando cheguei na igreja, tinha umas 20 pessoas reunidas na capela principal. O pastor Josué estava no púlpito, organizando os grupos de busca, dividindo a cidade em setores. Irmãos, nossa pequena Beatriz está perdida, mas Deus sabe onde ela está. Vamos procurar com fé,
sabendo que ele vai nos guiar até ela, pregou, com lágrimas nos olhos. Durante 3 horas, percorremos toda a cidade, batemos de porta em porta, procuramos em cada beco, em cada praça, em cada lugar onde uma criança poderia se esconder. Nada. Terça-feira, 20 de março, às 10 da manhã, fui até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. O delegado Santos, um homem sério de 50 anos, me recebeu com atenção. Dona Francisca, vou ser direto com a senhora. Em casos de desaparecimento de crianças, as primeiras 48 horas são cruciais. Preciso saber se houve alguma mudança no comportamento da menina ultimamente, se ela falou alguma coisa estranha, se havia alguém rondando a casa, disse, pegando um bloco de anotações. Foi aí que contei sobre as conversas que Beatriz havia tido comigo, sobre o medo que ela demonstrava em relação ao pastor, sobre o comportamento estranho dele no domingo. O delegado anotou tudo com atenção, fez várias perguntas específicas, pediu detalhes sobre horários, locais, palavras exatas. Dona Francisca, vou investigar todas as possibilidades, mas preciso da senhora manter sigilo absoluto sobre essas suspeitas. Se realmente há algo errado, não podemos alertar o suspeito, orientou com seriedade. Quarta-feira, 21 de março, fazia 48 horas que Beatriz havia desaparecido. A cidade inteira estava mobilizada, cartazes com a foto dela colados em cada poste, carros de som percorrendo as ruas, grupos de WhatsApp compartilhando informações. O pastor Josué liderava as orações, organizava os voluntários, consolava a família. Para quem via de fora, ele era um verdadeiro pastor cuidando do seu rebanho. Mas para mim, que conhecia os detalhes, cada gesto dele parecia teatral, cada palavra soava falsa. Encontraram ela? Será que estava viva? Será que minhas suspeitas sobre o pastor estavam certas? Quando cheguei na delegacia, o delegado me levou para uma sala reservada. Na mesa havia algumas evidências dentro de sacos plásticos. Dona Francisca, durante a madrugada recebemos uma denúncia anônima. Alguém ligou dizendo que havia barulho estranho vindo da igreja durante a noite. Quando fomos verificar, encontramos isto no lixo atrás do templo, disse, mostrando um pedaço de tecido, branco sujo de terra. Era parte do vestidinho que Beatriz usava no domingo. Meu mundo desabou naquele momento. Encontramos também isto, continuou, mostrando a fita azul que estava no cabelo dela, agora rasgada e manchada de algo escuro que parecia sangue. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Delegado, isso significa que... Comecei, mas não consegui terminar a frase. Significa que nossa principal suspeita agora é alguém que tinha acesso à igreja durante a noite. Preciso da senhora me dizer quem tem as chaves do templo, quem pode entrar e sair a qualquer hora, disse, pegando o bloco de anotações. O pastor tem as chaves principais, os diáconos têm cópias e a irmã que cuida da limpeza também tem uma, respondi, ainda em choque. E onde exatamente fica essa salinha de oração que o pastor mencionou no domingo? Perguntou. Não sei de nenhuma salinha de oração. A igreja tem o salão principal, a cozinha, 2 banheiros, a sacristia e um porão que usamos como depósito, expliquei. Dona Francisca, vou ser direta com a senhora. Estamos tratando este caso como sequestro, com fortes indícios de que possa ter evoluído para algo pior. Preciso da sua autorização para vasculhar a igreja completamente, incluindo esse porão, disse o delegado com uma seriedade que me gelou. Pode vasculhar onde quiser, delegado. Só quero encontrar minha netinha, respondi, já imaginando o pior. Tem mais uma coisa. Verificamos os registros telefônicos da região na noite do desaparecimento. Houve uma ligação de 45 minutos, partindo da igreja para um número ainda não identificado, entre 2 e 3 da madrugada, revelou. Sexta-feira, 23 de março, às 9 da manhã, a igreja foi isolada pela polícia para investigação. Era uma cena que nunca pensei que veria. O local onde eu adorava a Deus havia se tornado uma cena de crime.
fitas amarelas bloqueando a entrada, policiais entrando e saindo com equipamentos, vizinhos se aglomerando na calçada, tentando entender o que estava acontecendo. O pastor Josué chegou às 9h30, fingindo surpresa e indignação. Delegado, o que significa isso? Por que minha igreja está sendo tratada como covil de bandidos? Protestou. Mas eu conseguia ver o nervosismo por trás da indignação. Pastor Josué, estamos investigando o desaparecimento da menina Beatriz. Encontramos evidências que nos levaram até aqui. Preciso que o senhor nos acompanhe para alguns esclarecimentos, disse o delegado com firmeza. Evidências? Que evidências? Esta é uma casa de Deus, delegado. Jamais permitiria que algo ruim acontecesse aqui, respondeu o pastor, mas as mãos tremiam visivelmente. Então não se importará em nos mostrar todas as dependências do templo, incluindo locais que normalmente ficam trancados, retrucou o delegado. Durante a vistoria, descobrimos coisas que me deixaram horrorizada. No porão, que sempre pensei ser apenas um depósito de materiais de limpeza e decoração, havia um cômodo que eu nunca tinha visto. Uma sala pequena, sem janelas, com uma cama de solteiro, algumas cordas penduradas na parede e o cheiro mais terrível que já senti na vida. Era um cheiro doce e enjoativo, misturado com algo que lembrava decomposição. O perito que acompanhava a vistoria mandou todo mundo sair imediatamente. Aqui aconteceu algo muito grave, disse, colocando uma máscara no rosto. Enquanto os peritos trabalhavam, o delegado interrogava o pastor Josué na delegacia. Eu fiquei esperando no lado de fora, junto com outros membros da igreja que não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. A irmã Valdete, esposa do pastor, chorava sem parar, repetindo que era impossível, que o marido era um homem santo, incapaz de fazer mal a uma mosca. Os filhos dele, 2 rapazes de 16 e 18 anos, estavam em choque total. Não conseguiam pronunciar uma palavra sequer. Às 2h, o delegado saiu da delegacia com uma expressão pesada. Dona Francisca, preciso conversar com a senhora, disse, me levando para um canto mais reservado. O pastor confessou. Não tudo, mas confessou que a Beatriz esteve na igreja na segunda-feira à noite. Disse que ela fugiu de casa e veio procurar ele, que tentou acalmá-la e que ela acabou dormindo lá. Mas a versão dele não bate com as evidências que encontramos, explicou, com cuidado. Que evidências, delegado? Perguntei, tremendo. No porão, além daquela sala estranha, encontramos roupas íntimas infantis escondidas numa caixa, fotografias de várias crianças da igreja em situações inadequadas e um caderno com anotações detalhadas sobre os horários e hábitos de famílias com crianças pequenas, revelou, fazendo meu estômago revirar. Entre essas crianças estava a Beatriz. Havia fotos dela que claramente não foram tiradas com o conhecimento dos pais. Continuou. Sábado 24 de março, às 5h, fui acordada por batidas desesperadas na porta. Era a irmã Socorro, que morava ao lado da igreja. Francisca, tem fumaça saindo da igreja. Parece que está pegando fogo, gritava, desesperada. Quando cheguei lá, o corpo de bombeiros já estava no local, mas o fogo tinha consumido exatamente o porão onde estavam as evidências. Uma coincidência suspeita demais. O delegado chegou poucos minutos depois, visivelmente irritado. Alguém ateou fogo propositalmente. Usaram gasolina, o incêndio começou exatamente no porão. Quem quer que tenha feito isso sabia exatamente onde estavam as provas, disse o comandante dos bombeiros. O pastor Josué havia sido liberado na sexta à noite, depois de prestar depoimento. Tinha álibi para a noite do incêndio, estava na casa da sogra, com a família. Mas isso não significa que não tenha conseguido ajuda de alguém. Domingo, 25 de março, seria o primeiro domingo sem culto na igreja, desde que eu me lembro. A congregação se reuniu na casa da irmã Marta para orar pela Beatriz e tentar entender o que estava acontecendo. Durante a oração, várias mães começaram a falar sobre comportamentos estranhos que haviam notado nos filhos ultimamente. A irmã Joana disse que a filha de 8 anos havia perguntado se era normal o pastor tirar fotos das crianças sem roupa. A irmã Conceição relatou que o filho de 9 anos tinha pesadelos constantes e se recusava a ir aos cultos. Segunda-feira, 26 de março, às 3h, o telefone tocou. Era o delegado Santos,
e pela voz dele eu soube que eram notícias ruins. Dona Francisca, encontramos a Beatriz, disse com uma pausa longa. Ela está viva? Perguntei, já sabendo a resposta pelo tom da voz dele. Sinto muito, Dona Francisca. Encontramos o corpo dela enterrado no quintal da casa do pastor. Parece que ela estava lá há vários dias, disse, gentilmente. O mundo parou naquele momento. Tudo ficou em silêncio. As cores desapareceram. O ar ficou pesado. Era como se a alma tivesse saído do corpo. Minha netinha, minha Beatriz querida, estava morta e estava enterrada no quintal do homem que eu respeitava como representante de Deus na terra. Como ela morreu, delegado? Consegui perguntar entre soluços. Ainda. Estamos aguardando o laudo completo, mas tudo indica que ela sofreu muito antes de morrer, respondeu, evitando entrar em detalhes. Terça-feira, 27 de março, o pastor Josué foi preso novamente, dessa vez com evidências irrefutáveis. Durante a busca na casa dele, encontraram mais fotografias, vídeos gravados escondido e um diário onde ele documentava os abusos cometidos contra várias crianças da igreja ao longo de 3 anos. Beatriz não havia sido a primeira vítima, nem seria a última se não tivesse sido descoberto. Havia pelo menos 12 crianças que tinham sido violentadas por aquele monstro que usava a Bíblia para ganhar nossa confiança. O mais revoltante era ler as anotações dele. Ele classificava as crianças por nível de vulnerabilidade, planejava os abusos com detalhes e ainda se vangloriava de usar a fé das famílias como ferramenta para ter acesso às vítimas. As famílias entregam os filhos na minha mão, achando que estão entregando para Deus, escreveu numa das páginas. Não sabem que estão alimentando o lobo, continuava, numa demonstração de crueldade que me fez vomitar quando li. A investigação revelou que a salinha secreta no porão da igreja havia sido construída 2 anos antes, durante uma reforma que ele disse ser para ampliar o espaço de oração. Na verdade, era o local onde ele levava as crianças para torturá-las longe dos olhos de todos. As paredes eram à prova de som. A porta ficava escondida atrás de uma estante de livros religiosos e o acesso era por uma escada que ele mandou construir direto da sacristia. Preferiu não me contar tudo. Só disse que ela havia resistido, que havia marcas de luta, que tinha tentado se defender até o último momento de vida. Minha menina guerreira, minha Beatriz corajosa, havia lutado contra aquele monstro até não conseguir mais. Durante o velório, metade da cidade apareceu para se despedir dela. Crianças da escola, vizinhos, membros de outras igrejas, pessoas que nem conheciam nossa família, mas que ficaram chocadas com a brutalidade do crime. Mas o que mais me chamou a atenção foi ver quantas mães chegaram perto de mim chorando, pedindo desculpas por não terem acreditado nos próprios filhos quando eles tentaram contar sobre os abusos. A irmã Joana me disse, aos prantos, que a filha havia tentado contar sobre as brincadeiras especiais do pastor há mais de 1 ano, mas ela não deu ouvidos, achou que era imaginação de criança. A irmã Teresa, que sempre foi uma das mais devotas da igreja, se aproximou de mim durante a cerimônia com o rosto inchado de tanto chorar. Francisca, perdoa eu não ter acreditado no meu menino. Ele me contou que o pastor levava ele para uma sala escura e fazia coisas que machucavam, mas eu achei que era mentira para não ir aos cultos, confessou, se agarrando em mim. Quantas vezes eu coloquei meu filho de castigo por inventar histórias sobre o homem de Deus? Meu menino estava gritando por socorro e eu não escutei. Soluçava, com um arrependimento que dilacerava o coração. Foi aí que eu entendi a dimensão real do que havia acontecido. O pastor Josué não havia destruído apenas a vida da Beatriz. Ele havia criado um sistema de terror onde as próprias famílias se tornavam cúmplices involuntários, punindo os filhos por tentarem denunciar os abusos. Usava nossa fé como arma, nossa confiança como escudo, nossa devoção como ferramenta de silenciamento. Quantas crianças haviam tentado pedir socorro e foram caladas pelos próprios pais que achavam impossível um homem de Deus ser capaz de tamanha maldade? Durante a missa de corpo presente, o pastor substituto, que veio de outra cidade para conduzir a cerimônia, fez questão de deixar claro que aquilo não representava a verdadeira Igreja de Cristo. O mal se infiltrou no meio de vocês usando a aparência do bem, pregou, com a voz embargada.
Mas não deixem que a maldade de um homem destrua a fé de vocês em Deus. Ele também está sofrendo com essa tragédia. Ele também chora pela pequena Beatriz, continuou, tentando consolar a congregação destroçada. Mas para mim, naquele momento, Deus havia morrido junto com minha netinha. Como um Deus de amor poderia permitir que uma criança inocente sofresse 4 horas de tortura nas mãos de alguém que pregava em seu nome? Como ele pôde ficar em silêncio enquanto minha Beatriz gritava por socorro numa sala escura, debaixo da própria igreja onde cantava louvores todos os domingos? As respostas não vinham, e a raiva que crescia no meu peito era maior que qualquer fé que eu já havia sentido. Quinta-feira, 29 de março, foi o enterro. Carregamos o caixãozinho até o cemitério numa procissão silenciosa que parecia não ter fim. Centenas de pessoas caminhavam atrás de nós, muitas carregando flores brancas, outras segurando cartazes pedindo justiça. Quando chegamos ao túmulo, não consegui me despedir. Como se despede de uma criança que teve a vida arrancada de forma tão brutal? Como se conformar com o fato de que ela nunca mais vai correr até mim gritando, vovó, com aquela voz doce que era música para os meus ouvidos? Na hora de jogar terra sobre o caixão, quebrei completamente. Me joguei sobre a sepultura gritando que queria ir junto, que não conseguia viver num mundo onde monstros usam a fé para destruir a inocência. Precisaram de 6 pessoas para me segurar, para me impedir de pular dentro daquela cova. A dor era física. Era como se tivessem arrancado o coração do peito e pisoteado na minha frente. Eu estava enterrando não apenas minha netinha, mas também minha fé, minha esperança, minha capacidade de acreditar que existe bondade no mundo. Sexta-feira, 30 de março, começou o julgamento do pastor Josué. A cidade inteira parou para acompanhar. O fórum ficou lotado desde cedo, com pessoas fazendo fila na calçada para conseguir entrar. Quando ele chegou, algemado e escoltado por policiais, uma multidão gritava: assassino, monstro, pague pelo que fez. Eu estava na primeira fila. Queria olhar nos olhos dele. Queria que ele visse a dor que havia causado. Queria que ele sentisse pelo menos uma gota do sofrimento que minha família estava passando. Durante o julgamento, os promotores apresentaram evidências que faziam qualquer pessoa normal vomitar de nojo. Além das fotografias e vídeos encontrados na casa dele, descobriram que ele mantinha contato com uma rede de outros abusadores, trocando material e técnicas de como ganhar a confiança das famílias religiosas. Havia mensagens onde ele se vangloriava de ter treinado mais de 20 crianças ao longo de 5 anos, usando termos que não consigo repetir sem sentir nojo. O mais revoltante foi quando o advogado de defesa tentou alegar que ele sofria de transtornos mentais, que precisava de tratamento, não de prisão. Como se a maldade pudesse ser curada com terapia, como se houvesse justificativa para o que ele fez com minha Beatriz e com tantas outras crianças. Levantei da cadeira e gritei: transtorno mental é o que vocês causaram nas nossas famílias. Ele sabia exatamente o que estava fazendo quando construiu aquela sala de tortura. O juiz mandou me retirar do tribunal, mas eu não me arrependo de ter falado. Sábado, 31 de março, saiu a sentença. 60 anos de prisão em regime fechado. Para a justiça, estava resolvido. Para mim, estava apenas começando. 60 anos significava que ele poderia sair da prisão ainda vivo, aos 105 anos com a possibilidade de recorrer e reduzir a pena. Enquanto minha Beatriz nunca mais voltaria, enquanto as outras crianças carregariam as cicatrizes para sempre, ele teria direito a 3 refeições por dia, a visitas, a educação, a cuidados médicos. Onde estava a justiça nisso? Na saída do fórum, me encontrei com outras mães das vítimas. Todas tinham a mesma expressão de revolta, de indignação, de sede de uma justiça que o sistema não havia entregado. A irmã Joana me disse: Francisca, 60 anos é pouco. Ele deveria pagar com a própria vida pelo que fez com nossos filhos. A irmã Teresa completou: na cadeia ele vai ficar protegido, vai ter direitos, vai estar melhor que nossas crianças que estão mortas ou traumatizadas para sempre. Foi naquele momento, na frente do fórum, cercada por mães destruídas que nem eu, que tomei uma decisão que mudaria o resto da minha vida. Se a justiça dos homens não era suficiente, se o sistema protegia mais o criminoso que as
vítimas, então teria que ser a justiça de Deus, aplicada pelas nossas próprias mãos. Irmãs, disse, olhando para cada uma delas, vocês acham que nossa missão terminou aqui? Vocês acham que podemos dormir em paz, sabendo que esse monstro está vivo, respirando o mesmo ar que nossos filhos deveriam estar respirando? Domingo, 1º de abril, reunimos 17 mães e avós na minha casa para o que chamamos de conselho de família. Não éramos vingativas, éramos justiceiras. Não éramos violentas, éramos protetoras. Não éramos criminosas, éramos mães que o sistema abandonou. Durante 4 horas, planejamos cada detalhe do que aconteceria com o pastor Josué na prisão. Tínhamos contatos, tínhamos recursos, tínhamos a determinação de quem perdeu tudo e não tinha mais nada a perder. A irmã Socorro, que trabalhava na cozinha do presídio há 15 anos, seria nossa informante interna. A irmã Marta, cujo marido era guarda penitenciário, nos daria acesso aos horários e rotinas. A irmã Joana, que tinha um irmão cumprindo pena no mesmo presídio, seria nossa conexão com os detentos que não toleram crimes contra crianças. O plano era simples: fazer com que ele pagasse na mesma moeda, que experimentasse o terror que nossas crianças sentiram, que morresse da mesma forma brutal que havia matado. Vocês que estão me ouvindo, se inscrevam no canal para que nossa história chegue a outras famílias que podem estar passando pelo mesmo drama. É importante que cada mãe, cada pai, cada avó saiba que monstros se escondem nos lugares mais sagrados, usando nossa fé para ter acesso aos nossos filhos. Compartilhem nossa conversa, porque pode ser que em alguma igreja por aí também tenha um lobo disfarçado de pastor, violentando crianças enquanto prega sobre pureza e santidade. Prisão. Francisca. Ele está na ala dos protegidos, junto com outros estupradores e assassinos de crianças. Fica numa cela individual, só sai para o banho de sol 2 vezes por semana, sempre escoltado. Relatou, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber. Ele não está sofrendo nada. Está lendo a Bíblia, recebendo visitas da esposa, até engordou desde que chegou lá. Aquela informação me fez sentir uma raiva que nunca pensei ser capaz de sentir. Enquanto eu não conseguia comer há dias, pensando na agonia que minha Beatriz havia passado, aquele monstro estava vivendo tranquilamente, protegido pelo Estado, alimentado com nossos impostos, tendo mais direitos que nossas crianças mortas. Socorro! Tem como você ter acesso à comida dele? Perguntei, já sabendo que a resposta mudaria tudo. Tenho sim, Francisca. Eu sirvo a comida na ala especial todas as terças e quintas. Ninguém desconfia de mim. Trabalho lá há 15 anos, confirmou. Terça-feira, 3 de abril, a irmã Marta trouxe o mapa detalhado do presídio que o marido havia conseguido. Mulheres, olhem só, disse, espalhando os papéis na mesa da cozinha. A cela dele fica no final do corredor, longe das câmeras principais. Tem um ponto cego de exatamente 3 minutos quando os guardas fazem a ronda noturna. É o tempo que temos para agir, explicou, apontando os locais estratégicos. E tem mais uma coisa. O Joaquim, que é irmão da Joana e está preso, lá disse que os outros detentos estão loucos para pegar o pastor. Eles só não fazem nada porque ele fica protegido demais. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais" para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Quarta-feira, 4 de abril, nos reunimos para definir os detalhes finais. Não íamos apenas matar o pastor Josué, íamos fazer com que ele sentisse cada segundo de agonia que nossas crianças sentiram. A irmã Teresa, que trabalhava num laboratório farmacêutico, tinha acesso a substâncias que causariam dor extrema sem matar rapidamente. É um composto que paralisa o corpo, mas mantém a consciência total. Ele vai sentir tudo, mas não vai conseguir gritar nem se mexer, explicou com frieza científica. A irmã Joana seria responsável por convencer o irmão a criar uma distração na hora certa. O Joaquim disse que pode organizar uma briga falsa no pátio para desviar a atenção dos guardas, mas tem que ser no exato momento que vocês estiverem agindo, disse nervosa. E se der errado? Se descobrirem que fomos nós? Perguntou a irmã Rosa, com medo. Rosa,
Nossa vida já acabou quando nossos filhos foram mortos. Não temos mais nada a perder, respondi com uma certeza fria que até me assustou. Quinta-feira, 5 de abril, foi o ensaio geral. A irmã Socorro levou uma substância inofensiva na comida do pastor para testar se conseguia passar despercebida. Funcionou perfeitamente. Ele comeu tudo. Não desconfiou de nada. Os guardas não notaram qualquer movimento suspeito. Mulheres, está tudo certo para amanhã. Sexta-feira ele vai pagar por cada lágrima que nossas crianças derramaram, disse Socorro, com uma determinação que contagiou todas nós. Sexta-feira, 6 de abril, às 5 da tarde, o plano entrou em execução. A irmã Socorro chegou ao presídio normalmente, cumprimentou os colegas, preparou a comida como sempre fazia. Às 6h15, serviu o jantar na ala especial. Na bandeja do pastor Josué, além da comida normal, havia uma dose calculada da substância que o deixaria paralítico em exatamente 40 minutos. Tempo suficiente para ele voltar à cela e estar sozinho quando os efeitos começassem. Às 7 da noite, eu e mais 5 mulheres estávamos escondidas atrás do presídio, esperando o sinal. A irmã Marta havia conseguido uniformes de limpeza através do marido, documentos falsos de uma empresa terceirizada que prestava serviços eventuais. Quando o guarda que estava no nosso esquema deu o sinal, entramos pela porta dos fundos como se fôssemos fazer uma limpeza emergencial no setor administrativo. Às 7h20, chegamos ao corredor da cela dele. O pastor Josué estava deitado na cama, totalmente paralítico, mas com os olhos bem abertos, consciente de tudo o que estava acontecendo. Quando ele me viu entrando na cela, o terror tomou conta do olhar dele. Queria gritar, queria pedir socorro, mas não conseguia emitir som algum. Lembra de mim, pastor? Perguntei, chegando bem perto do rosto dele. Sou a avó da Beatriz, a menina que o senhor torturou e matou na sua salinha secreta. Agora o senhor vai sentir exatamente o que ela sentiu, disse a irmã Joana, tirando de dentro da bolsa os objetos que havíamos preparado. Não vou entrar em detalhes do que fizemos com ele durante os próximos 20 minutos, mas posso garantir que cada segundo de dor que ele sentiu foi uma pequena parte da agonia que nossas crianças passaram. Ele chorava sem conseguir fazer barulho, os olhos implorando por uma misericórdia que ele não deu às suas vítimas. Quando terminamos, deixamos ele agonizando na cela. A substância perderia o efeito em algumas horas, tempo suficiente para os ferimentos causarem uma infecção generalizada que o levaria à morte em 3 ou 4 dias. Não seria uma morte rápida, nem tranquila. Seria uma agonia lenta, dolorosa, cheia de arrependimento e terror, exatamente como nossas crianças haviam morrido. Sábado, 7 de abril, às 6 da manhã, o telefone tocou. Era um repórter da rádio local querendo saber minha opinião sobre a morte do pastor Josué no presídio. Como assim, morte? Perguntei, fingindo surpresa. Dona Francisca? Encontraram ele morto na cela durante a madrugada. Parece que foi agredido por outros presos. A direção está investigando como conseguiram burlar a segurança, explicou o jornalista. Que Deus tenha misericórdia da alma dele, respondi, tentando parecer cristã e piedosa. Mas por dentro, sentia uma satisfação profunda, uma paz que não experimentava desde o dia em que Beatriz havia desaparecido. Finalmente, a justiça havia sido feita. Não a justiça falha dos tribunais, mas a justiça verdadeira, a justiça divina aplicada por mãos humanas, movidas pela dor e pelo amor aos filhos perdidos. Domingo, 8 de abril. Foi o primeiro domingo desde a morte da Beatriz que consegui dormir uma noite inteira. Sonhei com ela correndo no quintal, rindo, cantando aquela música que ela tanto gostava. No sonho, ela veio até mim e disse: "Vovó, agora posso descansar em paz. Obrigada por ter feito justiça por mim." Acordei chorando, mas eram lágrimas de alívio, de missão cumprida, de dever de avó finalmente realizado. A notícia da morte do pastor se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Uns fingiam lamentar, outros comemoravam abertamente. Nas ruas, nos mercados, nas farmácias, as pessoas cochichavam sobre justiça divina, sobre como Deus não deixa o mal impune, sobre como até na prisão os crimes contra crianças não ficam sem resposta. Ninguém desconfiou que tinha sido justiça humana, feita por mães que o sistema havia abandonado.
Segunda-feira, 9 de abril, a investigação da morte dele começou oficialmente. Interrogaram vários presos, revisaram as câmeras, investigaram possíveis falhas na segurança. Mas como havíamos planejado tudo nos mínimos detalhes, usando contatos internos e aproveitando os pontos cegos do sistema, não encontraram nada que levasse até nós. Para todos os efeitos, havia sido uma vingança dos próprios detentos, algo comum em prisões quando se trata de crimes contra crianças. Terça-feira, 10 de abril, me encontrei com as outras mães no cemitério, no túmulo da Beatriz. Levamos flores brancas, acendemos velas, fizemos uma oração de gratidão. Beatriz, minha netinha querida, a vovó fez justiça por você. Agora pode descansar em paz, sabendo que aquele monstro nunca mais vai fazer mal a nenhuma criança. Sussurrei, acariciando a lápide pequena, onde estava escrito: Beatriz, anjinho de Deus, 7 anos. As outras mães também conversaram com seus filhos, cada uma à sua maneira, todas com a mesma sensação de missão cumprida. Não éramos assassinas, éramos justiceiras. Não éramos vingativas, éramos protetoras. Havíamos feito o que o sistema não teve coragem de fazer: garantir que aquele monstro nunca mais respiraria o mesmo ar que nossos filhos deveriam estar respirando. Aliviada com a morte do meu marido, e eu não culpo você por isso, mas preciso te contar algo que descobri depois que ele morreu. Algo que pode mudar tudo o que você pensa sobre essa história toda. Deixei ela entrar, ofereci um café, mas ela não conseguia nem segurar a xícara. As mãos tremiam descontroladamente. Francisca, quando voltei da delegacia depois de identificar o corpo dele, fui revirar as coisas da casa, procurando entender como não percebi os sinais do que ele fazia. Começou limpando as lágrimas que não paravam de escorrer. Foi quando encontrei uma caixa escondida no sótão. Uma caixa que ele mantinha trancada há anos e que eu nunca me atrevia a abrir porque respeitava a privacidade dele. Valdete, não precisa me contar nada. Sei que você não sabia de nada, que também foi vítima dele, disse, tentando consolá-la. Mas ela balançou a cabeça insistentemente. Não, Francisca, você precisa saber. Dentro daquela caixa tinha coisa muito pior do que vocês imaginam. Tinha documentos, cartas, fotografias que provam que ele não agia sozinho. Tinha uma rede inteira de pastores, de líderes religiosos, que se ajudavam para ter acesso às crianças das congregações. Revelou, me deixando gelada. Ela tirou da bolsa uma pasta com papéis amarelados, fotografias antigas, cartas manuscritas. Olha isso aqui, Francisca. São cartas trocadas entre o Josué e outros 5 pastores de cidades vizinhas. Eles tinham um sistema organizado de troca de informações sobre famílias vulneráveis, sobre crianças que seriam alvos fáceis, mostrou com nojo na voz. Eles se encontravam uma vez por mês numa chácara para trocar material e para emprestar crianças uns para os outros. Peguei uma das cartas com as mãos tremendo. Era datada de 2 anos atrás, escrita à mão pelo pastor Josué para um tal de pastor Ananias, de uma cidade a 50 quilômetros dali. Irmão Ananias, a operação deste mês foi um sucesso total. A família da menina está completamente confiante, achando que está fazendo a obra de Deus ao deixá-la participar dos retiros especiais. Semana que vem, posso levá-la para a chácara conforme combinamos. Em troca, espero que mantenha sua promessa de me apresentar àquela família nova que chegou aí com gêmeas de 6 anos. Meu Deus, Valdete, isso significa que... Comecei, mas não consegui terminar a frase. A dimensão do horror era muito maior do que eu havia imaginado. Não eram apenas as crianças da nossa igreja que estavam em perigo. Eram centenas de crianças em várias cidades, várias igrejas, várias famílias que confiavam cegamente nos seus líderes religiosos, sem saber que estavam entregando os filhos para uma rede organizada de predadores. Tem mais, Francisca, continuou Valdete, tirando uma agenda da pasta. Aqui tem os nomes de todas as crianças que passaram por essa rede nos últimos 5 anos. Tem as idades, os endereços, as famílias e tem anotações sobre quais crianças desapareceram quando ofereceram resistência demais ou ameaçaram contar para os pais, disse, com a voz embargada de tanto horror. Abri a agenda numa página aleatória e vi o nome da Beatriz anotado com letra caprichada.
Beatriz Santos, 7 anos. Avó mecânica muito protetiva, mas confia totalmente na autoridade pastoral. Criança resistente precisará de métodos mais persuasivos. Candidata a descarte se não colaborar adequadamente. Logo abaixo havia a anotação. Descartada. 1903. Enterro quintal. Família investigando demais. Valdete, preciso levar isso para a polícia imediatamente. Se essa rede ainda está ativa, outras crianças estão correndo perigo neste exato momento. Disse, já me levantando para pegar o telefone. Mas ela me segurou pelo braço. Francisca, tem uma coisa que você precisa saber antes de entregar isso para as autoridades. Olha essa lista aqui no final da agenda. Na última página havia uma relação de nomes que me fez o sangue gelar. Colaboradores institucionais, dizia o título. E abaixo, uma lista com nomes de pessoas que trabalhavam no sistema judiciário, na polícia, na prefeitura, no conselho tutelar. Entre eles, reconheci pelo menos 3 nomes de pessoas que haviam participado da investigação da morte da Beatriz. Eles tinham proteção dentro do próprio sistema, Francisca. Por isso, nunca foram descobertos. Por isso, o Josué ficou solto por tanto tempo mesmo com tantas denúncias. Explicou Valdete. E quinta-feira, 12 de abril, passei a noite inteira lendo todos os documentos que Valdete havia me entregado. Era um material que documentava 5 anos de crimes sistemáticos contra crianças, envolvendo uma rede de pelo menos 15 pessoas entre pastores, diáconos e autoridades corruptas. Havia fotos, vídeos, relatos detalhados de abusos e o mais terrível, uma contabilidade precisa dos descarte realizados quando as crianças se tornavam problemáticas. Sexta-feira, 13 de abril, tomei uma decisão que mudaria completamente os rumos da nossa luta. Não íamos entregar o material para a polícia local que poderia estar comprometida. Íamos diretamente para a imprensa nacional, para organizações de direitos humanos, para criar um escândalo tão grande que seria impossível abafar. Liguei para a irmã Socorro e pedi para ela reunir todas as mães novamente. Mulheres, descobrimos que o pastor Josué era só a ponta do iceberg. Tem uma rede inteira funcionando e nossa missão ainda não terminou. Sábado, 14 de abril, 17 mães e avós se reuniram na minha casa para a revelação mais chocante de nossas vidas. Quando mostrei os documentos, quando li os nomes das outras crianças vítimas da rede, quando expliquei como o sistema estava comprometido, um silêncio mortal tomou conta da sala. Algumas mulheres começaram a vomitar ao ver as fotos. Outras desmaiaram ao ler os relatos dos abusos. Francisca, isso significa que existem outros pastores por aí fazendo a mesma coisa neste exato momento? Perguntou a irmã Teresa com horror na voz. Significa que há crianças sendo torturadas agora enquanto estamos aqui conversando? Completou a irmã Joana, já se levantando da cadeira com punhos cerrados. Exatamente, respondi. E significa que nossa guerra contra o mal está apenas começando. A irmã Rosa, que sempre foi a mais calma do grupo, se levantou com uma expressão que nunca havia visto nela. Mulheres, se a justiça dos homens falhou com o Josué e vai falhar com os outros, então teremos que ser nós mesmas a justiça de Deus na terra, declarou, com uma frieza que contagiou todas nós. Quantos pastores tem nessa lista? Perguntou. 5 ainda vivos e ativos, respondi. Então temos 5 missões pela frente. Domingo, 15 de abril, elaboramos o plano mais audacioso que já havíamos feito. Não íamos apenas eliminar os 5 pastores restantes da rede. Íamos fazer de cada morte um exemplo, um aviso para todos os outros predadores que se escondiam nas igrejas do país. Cada execução seria diferente. Cada uma seria adequada ao nível de crueldade que aquele pastor havia demonstrado com as crianças. O pastor Ananias, que ficava na cidade vizinha e era considerado o líder da rede, seria o primeiro. Ele havia descartado 4 crianças nos últimos 2 anos, sempre usando o mesmo método. Afogamento em um açude particular que ele mantinha na chácara onde aconteciam os encontros mensais. Nossa justiça seria poética. Ele morreria da mesma forma, mas muito mais lentamente, sentindo cada segundo da agonia que havia imposto às suas vítimas.
O pastor Barnabé, de uma cidade a 100 quilômetros dali, especialista em tortura psicológica e que mantinha crianças presas em cativeiro por semanas antes de matá-las, morreria isolado numa cela que nós mesmas construiríamos, sentindo o desespero do cativeiro que ele impunha aos pequenos. O pastor Silas, que vendia crianças para redes de exploração em outros estados, seria vendido ele mesmo para pessoas que pagariam bem para ter acesso a um pastor para sessões especiais de justiça. Segunda-feira, 16 de abril, começamos a organização logística da operação. A irmã Marta conseguiu mapas detalhados das 5 cidades onde os pastores atuavam. A irmã Socorro usou os contatos dela no sistema prisional para encontrar pessoas dispostas a ajudar nas execuções em troca de pagamento. A irmã Joana mobilizou familiares em outras cidades para servir como apoio local para nossas missões. Eu fiquei responsável pela coordenação geral e pela elaboração dos métodos específicos de cada execução. Durante 45 anos consertando motores, aprendi muito sobre química, sobre combustão, sobre como as coisas se quebram e como podem ser quebradas intencionalmente. Esse conhecimento técnico seria fundamental para garantir que cada pastor pagasse exatamente na mesma moeda que usou contra nossas crianças. Minha Beatriz. Chegamos à cidade dele às 3 da tarde, num domingo de feira livre. Era uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Então tivemos que ser extremamente cuidadosas para não levantar suspeitas. Nos dividimos em 3 grupos, cada um com uma função específica. O primeiro grupo ficou responsável por mapear a rotina dele durante a semana. O segundo grupo investigaria a chácara onde aconteciam os encontros da rede. O terceiro grupo, do qual eu fazia parte, se infiltraria na congregação dele para entender como ele selecionava as vítimas. Quarta-feira, 18 de abril, durante o culto de oração, presenciei pessoalmente a forma diabólica como o pastor Ananias operava. Ele pregou sobre a importância dos pais confiarem cegamente nos líderes espirituais, sobre como Deus escolhia crianças especiais para missões secretas, sobre como algumas famílias eram abençoadas com filhos que tinham dons proféticos únicos. Era exatamente o mesmo discurso que o pastor Josué usava para ganhar nossa confiança e ter acesso a Beatriz. Durante a oração final, observei como ele escolhia as crianças para a bênção especial. Suas mãos permaneciam mais tempo sobre certas cabecinhas. Ele sussurrava palavras específicas no ouvido de meninas entre 5 e 8 anos e anotava discretamente algo numa agenda pequena que mantinha no bolso da batina. Era um sistema metodológico de seleção de vítimas, disfarçado de manifestação espiritual. Quinta-feira, 19 de abril, conseguimos acesso à chácara onde aconteciam os encontros mensais. O local ficava a 15 quilômetros da cidade, numa estrada de terra cercada por mata fechada. A propriedade tinha uma casa principal, um galpão grande e várias construções menores que serviam como quartos especiais para as crianças. O que encontramos lá foi pior que qualquer pesadelo que já havíamos imaginado. No galpão principal havia uma espécie de altar satânico, onde eram realizados rituais que misturavam elementos religiosos com práticas de tortura e abuso. Nas paredes, fotografias de centenas de crianças que haviam passado por ali ao longo dos anos. No fundo do galpão, um açude artificial, onde, segundo os documentos, eram afogadas as crianças que se tornavam problemáticas ou que ameaçavam expor a rede. E se esse movimento espiritual tocou sua vida de alguma forma, se sentiu clareza, acolhimento ou apenas um suspiro de alívio, clique em "Valeu demais". Esse gesto fortalece essa corrente de luz e faz com que essas mensagens cheguem a outras pessoas que, assim como você, também estavam no limite. Sexta-feira, 20 de abril, elaboramos o plano final para a execução do pastor Ananias. Seria durante o próximo encontro mensal da rede, marcado para sábado à noite. Além dele, estariam presentes outros 2 pastores da lista, Barnabé e Ezequiel. Era a oportunidade perfeita para eliminar 3 demônios de uma vez só, interrompendo definitivamente os encontros mensais e salvando as crianças que seriam levadas para lá. A irmã Socorro havia conseguido informações precisas através dos contatos dela. O encontro começaria às 8 da noite,
com a chegada dos pastores e das famílias que trariam crianças para os retiros espirituais especiais. Às 9h30, as famílias iriam embora, deixando as crianças sob cuidado dos pastores até domingo à tarde. Era exatamente nesse intervalo que executaríamos nossa justiça. Sábado, 21 de abril, às 7 da noite, estávamos posicionadas estrategicamente ao redor da chácara. 17 mulheres armadas com facas, cordas, combustível e uma sede de vingança que queimava mais forte que qualquer fogo. Não éramos mais as mães e avós cristãs que confiavam cegamente nos homens de Deus. Éramos guerreiras movidas pela dor e pela necessidade de proteger outras crianças do destino terrível que nossas filhas haviam sofrido. Às 8h15, começaram a chegar os carros com as famílias. Meu coração se despedaçou ao ver pais e mães entregando suas criancinhas para aqueles monstros, acreditando que estavam fazendo a obra de Deus. Crianças de 5, 6, 7 anos, da mesma idade que minha Beatriz, sendo levadas para dentro do galpão onde seriam torturadas e possivelmente mortas antes do amanhecer. Às 9h40, os últimos carros das famílias saíram da chácara. Era o momento de agir. O sinal seria um apito da irmã Marta quando ela confirmasse que os 3 pastores estavam reunidos no galpão principal com as crianças. Minha função seria neutralizar os pastores, enquanto as outras mulheres se encarregariam de retirar as crianças do local e levá-las para um lugar seguro. Às 10h05, o apito ecoou pela mata. Invadimos a chácara como um exército de mães vingadoras. O pastor Ananias estava no altar improvisado, de batina aberta, pronto para iniciar os rituais com uma menina de 6 anos que chorava amarrada numa mesa. Os outros 2 pastores filmavam tudo, rindo da agonia da criança como se fosse uma diversão. Quando me viram entrando no galpão com uma faca na mão e outras mulheres atrás de mim, a expressão deles mudou completamente. O terror tomou conta dos rostos que segundos antes demonstravam prazer sádico. "Quem são vocês? O que querem aqui?" gritou o pastor Ananias, tentando se recompor e assumir autoridade. "Somos as mães das crianças que vocês assassinaram e viemos cobrar a dívida", respondi, me aproximando dele devagar. "Isso é um mal-entendido. Somos homens de Deus. Estávamos apenas realizando uma oração especial com as crianças", tentou justificar o pastor Barnabé enquanto fechava as roupas rapidamente. "Oração especial?" perguntei, apontando para a menina amarrada e chorando na mesa. "É assim que vocês chamam o que faziam com nossas filhas antes de matá-las?" O pastor Ezequiel tentou correr em direção à porta, mas a irmã Joana o interceptou com uma precisão que nem ela sabia que tinha. A faca dela perfurou o abdômen dele exatamente no lugar que causaria dor máxima sem morte imediata. Ele caiu no chão se contorcendo, implorando por misericórdia que jamais demonstrou com suas vítimas. "Por favor, não façam isso. Podemos conversar. Podemos chegar a um acordo", suplicou o pastor Ananias, agora de joelhos, com as mãos tremendo descontroladamente. "Acordo?" perguntou a irmã Teresa, segurando uma corda que usaríamos para amarrá-lo. "Que tipo de acordo? Vocês fizeram com nossos filhos antes de torturá-los até a morte?" Durante as 2 horas seguintes, fizemos com os 3 pastores exatamente o que eles haviam feito com nossas crianças. Cada método de tortura documentado na agenda maldita foi aplicado neles. Cada segundo de agonia que nossas filhas sentiram foi devolvido em dobro. Eles choraram, imploraram, tentaram negociar, prometeram parar com os crimes, ofereceram dinheiro, revelaram nomes de outros membros da rede, mas não havia negociação possível. Não havia perdão para quem havia destruído a inocência de centenas de crianças ao longo de anos. Não havia misericórdia para monstros que usavam a fé das famílias como ferramenta de acesso às vítimas. A única justiça possível era a mesma que eles haviam aplicado: a morte precedida de sofrimento extremo. Quando terminamos, os 3 corpos foram jogados no mesmo açude onde eles afogavam as crianças. Mas antes disso, gravamos um vídeo de confissão de cada um, detalhando os crimes, revelando nomes de outros membros da rede e pedindo perdão às famílias das vítimas. Esse material seria fundamental para expor publicamente toda a operação e proteger outras crianças. Domingo, 22 de abril, às 6 da manhã,
As 7 crianças que haviam sido levadas para a chácara foram entregues às suas famílias com uma carta explicando toda a verdade sobre a rede de pastores pedófilos. Algumas famílias ficaram em choque total, outras entraram em negação completa, mas todas foram alertadas sobre os perigos de confiar cegamente em líderes religiosos. O corpo de bombeiros foi chamado às 10 da manhã para apagar um incêndio acidental que destruiu completamente a chácara maldita. Todos os vestígios dos crimes cometidos lá, ao longo dos anos, viraram cinzas, junto com os equipamentos de filmagem, as fotografias das vítimas e qualquer evidência que pudesse ser usada para proteger outros membros da rede. Segunda-feira, 23 de abril, os 3 pastores foram dados como desaparecidos após uma denúncia das respectivas esposas. As investigações se concentraram na possibilidade de fuga após descoberta de irregularidades financeiras nas igrejas. Ninguém suspeitou que havia sido execução por justiça própria, muito menos que havia sido feita por um grupo organizado de mães vingadoras, chamada Antônia, que havia visto na televisão a notícia sobre o desaparecimento dos 3 pastores e conectou com algo terrível que estava acontecendo na cidade dela. Dona Francisca, vi seu nome nos jornais como família de vítima do pastor Josué. Preciso urgente falar com a senhora. Tem um pastor aqui na minha cidade que está fazendo a mesma coisa e descobri que ele tem contato com os que sumiram, disse, com desespero na voz. Antônia morava numa cidade a 200 quilômetros de distância, e contou que o pastor Elias da igreja dela havia começado a demonstrar interesse excessivo na filha de 8 anos. Dona Francisca, minha menina chegou em casa ontem dizendo que o pastor quer levá-la para um retiro especial só para crianças escolhidas por Deus. Depois de ouvir as notícias, fiquei com medo que seja a mesma coisa que aconteceu aí, explicou chorando. Quarta-feira, 25 de abril, eu e mais 5 mulheres viajamos até a cidade da Antônia para investigar a situação. Durante o caminho, decidimos que nossa missão havia se tornado maior do que apenas vingar nossas próprias filhas. Tínhamos que proteger todas as crianças que estivessem em perigo, em qualquer lugar do país. Éramos agora um exército de mães guardiãs, dispostas a viajar para onde fosse necessário para impedir que outras famílias passassem pelo nosso inferno. Chegando lá, descobrimos que o pastor Elias era muito mais perigoso do que imaginávamos. Ele não fazia parte da rede original, mas havia criado sua própria operação, inspirado nos métodos dos outros. Tinha construído um orfanato cristão nos fundos da igreja, onde mantinha crianças órfãs e abandonadas como prisioneiras particulares. Oficialmente, era uma obra social abençoada. Na realidade, era um centro de fornecimento de vítimas para ele e para compradores de outras cidades. Quinta-feira, 26 de abril, conseguimos entrar no orfanato disfarçadas de voluntárias para uma ação social. O que vimos lá dentro fez nosso sangue ferver de raiva. 19 crianças entre 4 e 10 anos, todas magras demais, com olhares vazios de quem perdeu a esperança, marcas de violência pelo corpo, e um medo terrível de falar sobre qualquer coisa que acontecia no local. Uma menina de 7 anos, com cabelos cortados bem curtos e roupas rasgadas, se aproximou de mim durante a distribuição de brinquedos. "Tia, a senhora vai nos levar daqui?" perguntou, sussurrando para que ninguém mais ouvisse. "Por que, minha filha? Vocês não estão felizes aqui?" perguntei, fingindo naturalidade. "O pastor tio faz coisas ruins com a gente quando escurece, e tem homens estranhos que vêm buscar as meninas mais bonitas para levar embora. Elas nunca voltam", revelou, com lágrimas nos olhos. Sexta-feira, 27 de abril, organizamos a operação mais complexa que já havíamos feito. Não era apenas eliminar um pastor pedófilo, era resgatar 19 crianças, encontrar lugar seguro para elas e desmantelar uma operação de tráfico humano que funcionava disfarçada de obra cristã. Precisaríamos da ajuda de autoridades confiáveis, de organizações de proteção à criança e de famílias dispostas a adotar crianças traumatizadas. A irmã Socorro usou os contatos dela para encontrar um promotor público de uma comarca vizinha, que era conhecido por não ter ligações com esquemas de corrupção. O Dr. Mendes havia perdido a própria filha num acidente anos antes e
Dedicava a carreira a proteger crianças em situação de risco. Quando apresentamos as evidências para ele, incluindo os vídeos de confissão dos pastores mortos, ele ficou horrorizado e se comprometeu a agir imediatamente. Sábado, 28 de abril, às 5 da manhã, uma operação conjunta entre Ministério Público, Polícia Federal e nosso grupo de mães invadiu o orfanato e a igreja simultaneamente. O pastor Elias foi preso em flagrante com uma criança de 6 anos, numa situação que dispensava qualquer explicação. Nos computadores dele, encontraram lista de compradores, vídeos dos abusos e contatos com redes internacionais de exploração infantil. As 19 crianças foram resgatadas e levadas para abrigos especializados em trauma infantil. Durante os depoimentos, descobrimos que pelo menos 30 outras crianças haviam passado por lá nos últimos 2 anos, mas foram vendidas para adotantes ilegais ou para redes de exploração em outros países. Era uma operação industrial de destruição da infância, mascarada de caridade cristã. Domingo, 29 de abril, o caso explodiu na mídia nacional. Jornais, televisões, rádios, redes sociais, todos falando sobre a rede de pastores pedófilos que operava há anos sem ser descoberta. Nossa história se tornou símbolo de luta contra o abuso infantil religioso. Famílias de todo o país começaram a entrar em contato relatando suspeitas sobre líderes religiosos das suas comunidades. Segunda-feira, 30 de abril, criamos oficialmente a Rede Nacional de Mães Vigilantes, uma organização para investigar denúncias de abuso infantil em instituições religiosas e apoiar famílias que estivessem passando pela mesma situação que nós. Em uma semana, recebemos mais de 200 denúncias de casos suspeitos em 17 estados diferentes. Terça-feira, 1º de maio, o pastor Elias foi encontrado morto na cela da delegacia onde estava preso. Oficialmente foi suicídio por enforcamento. Mas as câmeras de segurança apresentaram defeito técnico exatamente no horário da morte, e o guarda responsável pela ronda estava distraído no momento crucial. Alguns crimes não podem esperar a lentidão da justiça oficial. Quarta-feira, 2 de maio, começamos a receber ameaças de morte de pessoas ligadas às redes que estávamos expondo. Cartas anônimas, telefonemas no meio da madrugada, carros estranhos rondando nossas casas. Mas não tínhamos medo. Já havíamos perdido o que mais amávamos na vida. Não tínhamos mais nada a perder, só uma missão a cumprir. Quinta-feira, 3 de maio, a primeira reportagem especial sobre nossa história foi ao ar num programa nacional de televisão. Durante 1 hora, contamos todos os detalhes da descoberta da rede, dos crimes documentados, da nossa busca por justiça. O repórter perguntou se não tínhamos medo de represálias por expor pessoas poderosas. Jovem, respondi, olhando direto para a câmera. Quando você perde uma neta de 7 anos, nas mãos de um monstro que usava a Bíblia para ter acesso a ela, você descobre que o medo é luxo que não pode mais se dar. Sexta-feira, 4 de maio, o programa foi o mais assistido do ano. Nas redes sociais, nossa história viralizou com milhões de compartilhamentos. Mães de todo o mundo mandavam mensagens de apoio, contando histórias parecidas, oferecendo ajuda para continuar a missão. Descobrimos que não estávamos sozinhas, que existiam milhares de famílias que haviam passado pela mesma dor e que estavam dispostas a lutar pela proteção das crianças. Sábado, 5 de maio, recebemos a visita de uma delegação de mães argentinas que havia formado um grupo parecido depois de descobrir uma rede similar em Buenos Aires. Elas nos propuseram criar uma aliança internacional para combater o abuso infantil religioso em toda a América Latina. Hermanas, disse a líder delas, los monstros no tienen fronteras, nosotras tampouco podemos tener. Domingo, 6 de maio, durante uma cerimônia ecumênica organizada por líderes religiosos honestos, foi lançado o Protocolo Nacional de Proteção Infantil Religiosa, estabelecendo regras rígidas para o relacionamento entre líderes espirituais e crianças. Nunca mais uma criança ficaria sozinha com um pastor. Nunca mais existiriam salas especiais de oração. Nunca mais a fé seria usada como ferramenta de silenciamento. Segunda-feira, 7 de maio, completou-se 2 meses da morte da minha Beatriz. Fui ao
cemitério levar flores brancas e contar para ela sobre tudo o que havia acontecido desde que começamos nossa busca por justiça. Minha netinha querida, sussurrei, acariciando a lápide pequena. A vovó transformou sua dor em proteção para milhares de outras crianças. Seu sacrifício não foi em vão. Agora você pode descansar em paz, sabendo que outras menininhas não vão passar pelo que você passou. Era estranho como me sentia diferente naquele dia. A dor ainda estava lá. Sempre estaria. Mas havia sido transformada em algo maior. Não era mais apenas uma avó que havia perdido a neta. Era uma guerreira que havia descoberto sua missão na vida: proteger a inocência das crianças contra monstros que se escondem atrás da religião. Estados do Brasil. E chegou a 8 países da América Latina. Investigamos mais de 1.300 denúncias. Salvamos 417 crianças de situações de abuso. E conseguimos a prisão de 93 líderes religiosos envolvidos em crimes contra menores. Mas o mais importante de tudo isso não são os números. É saber que hoje, neste exato momento, milhares de crianças estão seguras porque suas mães aprenderam a questionar, a vigiar, a proteger. É saber que quando uma criança chega em casa contando que o pastor, o padre, o líder religioso fez algo estranho, os pais não ignoram mais, não castigam mais, não mandam mais a criança parar de inventar histórias sobre homens de Deus. É saber que a inocência das nossas crianças não é mais moeda de troca para monstros disfarçados de santos. Vocês que estão me ouvindo, sei que muitos devem estar se perguntando se eu me arrependo de ter feito justiça com as próprias mãos, se não teria sido melhor deixar tudo nas mãos da polícia e da justiça comum. Vou ser honesta com vocês. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Cada pastor que eliminamos salvou dezenas de crianças que seriam suas próximas vítimas. Cada execução que fizemos impediu anos de sofrimento que outras famílias teriam que passar. O sistema judiciário, com toda a sua burocracia e corrupção, teria deixado muitos desses monstros soltos, protegidos por advogados caros e influências políticas. Nossa justiça foi rápida, certeira e definitiva. Não foi vingança, foi proteção. Não foi ódio, foi amor. Amor pelas nossas crianças que se foram e amor pelas crianças que conseguimos salvar. Quarta-feira, 9 de maio, recebi uma carta que me emocionou profundamente. Era da Rebeca, uma das meninas que resgatamos do orfanato do pastor Elias há 3 anos. Hoje ela tem 11 anos. Foi adotada por uma família maravilhosa em São Paulo. Está estudando numa escola boa, fazendo aulas de piano e sonha em ser médica para ajudar outras crianças que passaram por traumas como o dela. Tia Francisca, escreveu ela com a letra caprichada de criança aplicada. Queria agradecer por ter me salvado daquele lugar terrível. Hoje, eu sei que existem adultos bons no mundo, que existem pessoas que protegem as crianças ao invés de machucá-las. Quando eu crescer, quero ser como a senhora, uma guerreira que luta pelos pequenos que não conseguem se defender sozinhos. Essa carta me fez lembrar por que tudo valeu a pena. Porque cada noite sem dormir, cada lágrima derramada, cada momento de dor e raiva, cada risco que corremos para fazer justiça, tudo teve sentido. Se nossa luta salvou nem que fosse uma criança só, se nossa coragem inspirou uma mãe sequer a questionar e proteger melhor seus filhos, então a Beatriz não morreu em vão. Quinta-feira, 10 de maio, Dia das Mães, foi especialmente difícil para todas nós da rede. É o dia em que a ausência das nossas filhas que se foram pesa mais no coração, mas também é o dia em que sentimos mais orgulho da missão que abraçamos. Todas as 847 mães que hoje fazem parte da nossa organização se reuniram virtualmente para uma homenagem às crianças que perdemos e às crianças que conseguimos salvar. Durante a cerimônia, cada mãe acendeu uma vela branca em memória da sua criança perdida e uma vela amarela para cada criança que conseguiu salvar através do nosso trabalho. Ao final, tínhamos 112 velas brancas representando nossas perdas e 417 velas amarelas representando nossas vitórias. A dor nunca vai embora completamente, mas saber que nossa dor virou proteção para tantas outras famílias dá um sentido sagrado ao nosso sofrimento. Sexta-feira, 11 de maio, comecei a escrever um livro contando toda a nossa história.
Não apenas para documentar os crimes que descobrimos e as justiças que fizemos, mas principalmente para ensinar outras mães a reconhecerem os sinais de abuso, a questionarem autoridades religiosas, a protegerem seus filhos sem paranoia, mas com vigilância inteligente. O livro vai se chamar Guerreiras da Inocência: Como Mães Comuns se Tornaram Guardiãs Extraordinárias. Quero que chegue a cada escola, cada biblioteca, cada casa onde tem criança. Quero que vire material de estudo para assistentes sociais, psicólogos, educadores. Quero que nossa experiência vire ferramenta de proteção para as próximas gerações. Sábado, 12 de maio. Durante uma palestra numa Universidade Federal, uma estudante de psicologia me fez uma pergunta que me marcou profundamente. Dona Francisca, depois de tudo que a senhora passou e fez, ainda acredita em Deus? Parei por alguns segundos antes de responder, porque era uma pergunta que eu mesma me fazia constantemente. Filha, respondi, olhando nos olhos dela, minha relação com Deus mudou completamente depois que perdi minha Beatriz. Não acredito mais no Deus que permite que crianças inocentes sofram nas mãos de monstros, mas descobri que existe um Deus que age através das mãos das mães que protegem, através da coragem das pessoas que lutam pela justiça, através da força das mulheres que transformam dor em proteção. Esse Deus eu encontrei dentro de mim e das minhas companheiras de luta. Domingo, 13 de maio, 3 anos e 2 meses após a morte da Beatriz, recebi a notícia que mais esperava. Nossa luta havia inspirado a criação de uma lei federal, tornando obrigatório o treinamento para identificação de abuso infantil para todos os profissionais que trabalham com crianças, incluindo líderes religiosos. A lei foi batizada de Lei Beatriz, em homenagem à minha netinha, que morreu para que outras crianças pudessem viver seguras. Quando soube da aprovação da lei, chorei por 2 horas seguidas. Não era choro de tristeza, era choro de gratidão. Minha Beatriz havia se tornado imortal através de uma lei que protegeria milhões de crianças brasileiras para sempre. Seu nome estará para sempre ligado à proteção da infância. Seu sacrifício virou escudo para outras crianças. Segunda-feira, 14 de maio, no meu 75º aniversário, estava rodeada de todas as minhas companheiras de luta, de várias crianças que ajudamos a salvar, de famílias que conseguimos proteger. Não era uma festa de aniversário comum. Era uma celebração de vida, de missão cumprida, de propósito encontrado na dor. Durante o bolo, a pequena Rebeca, agora com 11 anos, fez um discurso que me emocionou até as lágrimas. Tia Francisca, hoje não é só seu aniversário. É o aniversário de todas nós que ganhamos uma nova vida graças à sua coragem. A senhora não é só uma avó que perdeu a netinha. A senhora é mãe de todas as crianças do Brasil que hoje dormem mais seguras por causa da sua luta. Vocês que me acompanharam até aqui, que ouviram minha história do começo ao fim, espero que tenham entendido a mensagem mais importante. Nunca, jamais, em hipótese alguma, ignorem quando uma criança disser que um adulto fez algo inadequado com ela. Não importa quão respeitada seja essa pessoa. Não importa quantos anos de bons serviços ela tenha prestado. Não importa se ela usa batina, colarinho, título religioso ou qualquer símbolo de autoridade espiritual. Nossa fé não pode nos cegar para os perigos reais que rondam nossos filhos. Nossa devoção não pode ser mais forte que nosso instinto protetor. Nossa confiança em líderes religiosos não pode ser cega, tem que ser vigilante. Proteger nossas crianças não é falta de fé, é exercício de responsabilidade materna e paterna. Se essa nossa conversa tocou seu coração, se nossa história fez você repensar a forma como protege as crianças da sua família, então peço que se inscreva no canal. Não é só para apoiar nosso trabalho, é para fazer parte de uma rede de proteção que se espalha cada vez mais. Cada inscrição é uma família alertada. Cada compartilhamento é uma criança, potencialmente salva. Quero que vocês contem suas próprias histórias aqui nos comentários. Vocês já suspeitaram de algum líder religioso? Já ouviram alguma criança fazer um relato estranho sobre adultos em posição de autoridade? Como vocês protegem seus filhos sem criar paranoia? Que lições tiraram da nossa conversa? Suas experiências podem ajudar outras famílias, podem salvar outras crianças.
Nossa comunidade aqui se tornou muito mais que um canal na internet. Somos uma família de proteção, um exército de vigilantes, uma rede de amor que se espalha por todo o país. Cada um de vocês que está me ouvindo agora é parte dessa missão. Cada um de vocês é um soldado na guerra pela proteção da inocência infantil. Minha Beatriz se foi, mas seu legado continuará vivo através de cada criança que conseguirmos proteger, de cada família que conseguirmos alertar, de cada monstro que conseguirmos expor antes que faça suas vítimas. Ela virou anjo da guarda de todas as crianças brasileiras, e nós somos as mãos dela aqui na Terra, executando sua missão de proteção. Obrigada por terem me escutado até o final. Obrigada por fazerem parte dessa corrente de proteção. Obrigada por ajudarem a espalhar nossa mensagem. E lembrem-se sempre, quando se trata de proteger nossas crianças, não existe exagero, não existe paranoia, só existe responsabilidade. Porque elas dependem de nós para sobreviver num mundo onde os lobos se vestem de cordeiros, onde os demônios usam batinas, onde o mal se esconde atrás da fé. Que Deus abençoe vocês, que proteja suas famílias e que nos dê força para continuar essa missão, até que nenhuma criança sequer seja vítima de monstros disfarçados de santos. Nossa luta continua, nossa vigilância não descansa, nossa proteção não falha. Somos mães, somos guerreiras, somos guardiãs da inocência, e enquanto houver uma criança em perigo, estaremos lá para protegê-la.